E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Nos bastidores da Gávea, um movimento silencioso começa a ganhar força e chama atenção pelo simbolismo e pelo timing estratégico. O Flamengo voltou seus olhos para o mercado interno e passou a observar de perto a situação de Danilo, meio-campista que atualmente defende o Botafogo e construiu um currículo vitorioso nos últimos anos vestindo a camisa do Palmeiras. A possibilidade ainda é embrionária, mas o simples fato de o nome estar em pauta já acende alertas e provoca debates intensos. A avaliação ocorre em um momento delicado para o setor central do elenco rubro-negro. Internamente, a comissão técnica enxerga o meio-campo como uma área que exige cautela máxima para a temporada de 2026, marcada por um calendário extenso, decisões em sequência e margens cada vez menores para improvisos. O clube entende que não pode depender apenas de soluções condicionais ou de atletas com disponibilidade física limitada. Alguns nomes que hoje compõem o grupo principal carregam incertezas relevantes. Alan, por exemplo, entrou no radar de equipes do futebol paulista e não tem permanência assegurada. Saul, por sua vez, segue em processo de recuperação após intervenção cirúrgica no calcanhar esquerdo, sem garantia de retorno em curto prazo. Nico de la Cruz, apesar da qualidade técnica indiscutível, continua sendo tratado com extrema precaução por conta do histórico físico. Já Everton Araújo é visto como uma alternativa mais voltada ao equilíbrio defensivo, não necessariamente como articulador. É nesse cenário que Danilo passa a ser observado com atenção redobrada. O jogador apresenta versatilidade, capacidade de ocupação de diferentes zonas do campo e leitura tática compatível com o modelo defendido por Felipe Luiz. A diretoria, no entanto, adota postura estratégica, acompanha, coleta informações e evita qualquer movimento precipitado enquanto mapeia outras possibilidades no mercado. O contexto do Botafogo surge como um fator que pode alterar o rumo dessa equação. O clube atravessa dificuldades financeiras significativas e enfrenta restrições administrativas que impactam diretamente o planejamento esportivo. Em meio a esse cenário, a necessidade de realizar vendas deixou de ser um tabu e passou a ser encarada como parte do processo de reorganização interna. Declarações recentes da diretoria alvinegra reforçam esse panorama. A admissão pública de que negociações serão inevitáveis expõe uma fragilidade que rivais atentos sabem explorar. Ao mesmo tempo, evidencia o valor de mercado de um elenco que recebeu propostas em massa, sinal claro de que ativos importantes podem ser envolvidos em conversas futuras. Danilo chegou ao Botafogo em julho de 2025 tentando retomar protagonismo após uma passagem discreta pelo futebol inglês. Desde então, busca estabilidade e sequência, fatores que o Flamengo considera essenciais para um elenco que pretende disputar títulos em todas as frentes. A pergunta que começa a ecoar nos corredores do futebol carioca é simples e provocadora: caso o rubro-negro avance, o rival terá forças para resistir? O tabuleiro está montado. Ainda não há proposta formal, nem conversas oficiais, mas o simples monitoramento já transforma o nome de Danilo em um ponto sensível desta janela. E, como o mercado costuma mostrar, movimentos silenciosos costumam ser os mais perigosos. A personalidade de Danilo sempre foi marcada por liderança silenciosa e competitividade constante, características valorizadas em elencos que disputam títulos de alto nível. Dentro de campo, trata-se de um atleta que não se esconde nos momentos de pressão, mantém intensidade do primeiro ao último minuto e demonstra maturidade emocional para jogos decisivos. Esse perfil se encaixa perfeitamente no ambiente do Flamengo, onde a cobrança é diária e apenas jogadores com força mental conseguem sustentar protagonismo. Além do aspecto psicológico, Danilo carrega experiência vencedora, algo que pesa enormemente em campanhas longas e desgastantes. Acostumado a brigar por troféus, ele entende a diferença entre partidas comuns e confrontos que definem temporadas. Essa vivência ajuda a elevar o nível coletivo, sobretudo em fases eliminatórias, quando detalhes, postura e leitura de jogo costumam separar campeões de coadjuvantes. Taticamente, sua versatilidade amplia as opções do treinador.
Danilo consegue atuar tanto como segundo homem de meio campo quanto em funções mais avançadas, oferecendo equilíbrio entre marcação, saída qualificada e chegada ao ataque. Em um calendário extenso, essa capacidade de adaptação se torna uma arma valiosa para o Flamengo, permitindo ajustes sem perda de intensidade ou organização. Por fim, sua postura profissional fora de campo contribui diretamente para a construção de um grupo forte e vencedor. Danilo é visto como um jogador comprometido com rotina, disciplina e coletivo, influenciando positivamente companheiros mais jovens. Em um elenco recheado de talento, mas que precisa manter foco absoluto ao longo da temporada, esse tipo de liderança pode ser decisivo para transformar boas campanhas em títulos importantes e consolidar o Flamengo como protagonista em todas as competições. Agora a discussão ganha força fora dos bastidores e chega diretamente à nação rubro-negra. A possível investida em Danilo divide opiniões e levanta um debate inevitável. O torcedor aprova a chegada de um jogador que atualmente defende um rival direto no cenário carioca? A experiência e o histórico vencedor falam mais alto ou o contexto da negociação pesa contra? Outro ponto que desperta questionamentos é o encaixe no elenco atual. Para você, Danilo seria titular imediato no meio-campo do Flamengo ou chegaria para disputar posição e fortalecer o grupo ao longo da temporada? Em um ano com calendário apertado e decisões em sequência, você acredita que esse perfil de atleta pode fazer a diferença quando jogos grandes aparecerem? A questão financeira também entra em pauta entre os torcedores. Vale a pena investir em um nome já consolidado no futebol brasileiro ou o Flamengo deveria apostar em alternativas mais jovens e com potencial de revenda? O momento delicado do Botafogo muda sua visão sobre a negociação ou isso não interfere na avaliação técnica do jogador? E você, torcedor, como enxerga esse possível movimento? Danilo tem perfil, personalidade e qualidade suficientes para vestir o manto sagrado e ajudar o Flamengo a conquistar títulos importantes em 2026? Deixe sua opinião, participe do debate e diga se essa contratação seria acerto ou risco para o futuro rubro-negro. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O clima de clássico já tomou conta da nação, mas um recado especial foi capaz de elevar a temperatura a outro nível. Às vésperas do duelo contra o Fluminense, uma mensagem vinda de quem entende como poucos o peso dessa camisa ecoou forte nos bastidores da Gávea. Zico, maior ídolo da história rubro-negra, falou. E quando o galinho fala, o Flamengo inteiro para ouvir. Com a serenidade de quem construiu uma trajetória marcada por decisões grandes, Zico foi cirúrgico nas palavras. Sem gritos ou exageros, ele lembrou aos jogadores que Fla-Flu não se joga apenas com técnica, mas com responsabilidade, respeito à história e entrega total. O tom foi de alerta e motivação, deixando claro que clássico não admite distração, independentemente do momento ou da competição. A mensagem teve impacto imediato. Internamente, o discurso foi interpretado como um chamado à maturidade e à concentração máxima. Zico ressaltou que levar o confronto a sério é honrar gerações que construíram a grandeza do clube, reforçando que cada entrada em campo contra o rival carrega décadas de rivalidade, paixão e cobrança da torcida. Mas, fiel ao seu estilo, o ídolo também deixou escapar uma provocação sutil. Ao mencionar a tradição rubro-negra e a força do Flamengo no cenário estadual, Zico lembrou, de forma elegante, quem costuma mandar no Rio quando o assunto é decisão e protagonismo. Sem citar diretamente o adversário, a mensagem soou como um lembrete claro da soberania construída ao longo dos anos. Agora, resta saber como esse recado será transformado em atitude dentro das quatro linhas. A expectativa é de um Flamengo ligado, intenso e consciente da importância do clássico. Com a palavra de Zico ecoando no vestiário, o Fla-Flu ganha contornos ainda mais simbólicos, e a nação espera que a resposta venha do jeito que a história exige. A fala de Zico também mexeu com o emocional da torcida, que passou a enxergar o clássico como algo além de 3 pontos ou vantagem momentânea. O recado do ídolo resgatou o sentimento de decisão, aquele clima de jogo que não se esquece facilmente.
Nas redes sociais, a mensagem foi compartilhada como um sinal de que o Fla-Flu precisa ser encarado com alma, intensidade e compromisso absoluto. Dentro do elenco, a expectativa é de que as palavras do Galinho sirvam como combustível extra. Jogadores mais experientes tendem a assumir protagonismo, enquanto os mais jovens entendem, na prática, o que significa defender o Flamengo em um clássico desse tamanho. O discurso não cobra apenas vitória, mas postura, algo que costuma fazer a diferença quando a partida se torna tensa e equilibrada. O ambiente, que já era de concentração, ganhou um peso simbólico ainda maior. Cada treino, cada conversa e cada detalhe passaram a ser observados com lupa, como se o clássico já estivesse sendo jogado fora das quatro linhas. A sensação é de que ninguém quer ser lembrado como aquele que não correspondeu quando a história chamou. Assim, o Fla-Flu se aproxima envolto em expectativa máxima. A nação aguarda um Flamengo que traduz em campo a sabedoria, a confiança e a provocação elegante de Zico. Quando o maior ídolo manda o recado, a cobrança aumenta, e a esperança também. Agora, todos querem ver se o time vai transformar palavras marcantes em uma atuação à altura da grandeza rubro-negra. E agora a palavra é da nação rubro-negra. O recado de Zico chegou forte, carregado de simbolismo e história, mas como você, torcedor do Flamengo, recebeu essa mensagem às vésperas do Fla-Flu? Esse tipo de fala realmente faz diferença dentro de campo ou o impacto maior é fora das quatro linhas, no emocional do grupo e da torcida? Você acredita que o elenco atual está preparado para absorver esse peso histórico e transformar as palavras do maior ídolo em atitude durante os 90 minutos? Quem, na sua opinião, precisa assumir o protagonismo no clássico para honrar o discurso de respeito, seriedade e entrega que Zico cobrou de forma tão elegante? A provocação sutil sobre a soberania estadual também chamou a atenção. Para você, esse lembrete do passado vencedor serve como combustível ou aumenta ainda mais a pressão sobre os jogadores? Em clássico, tradição entra em campo ou tudo se decide apenas no momento, na bola rolando? E afinal, o que você espera do Flamengo neste Fla-Flu depois desse recado histórico? Uma atuação segura, intensa e dominante ou um jogo tenso, decidido nos detalhes? A nação já fez sua parte na arquibancada e nas redes, agora queremos saber, qual é a sua expectativa para esse clássico que promete parar o Rio? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.